Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Adonai Yoshinoku e este é o Periferia do Império, meu querido canto aqui na internet, onde faço análise de política externa e demais outros assuntos também. E hoje iremos falar de um importante elemento que muitos têm ignorado sobre a grande guerra contra o Irã. Bom, quando a gente vê várias cenas da guerra emergindo nesse período de mais de, acredito que 10 dias de guerra já, vemos várias cenas desse tipo. Como vocês podem notar, vemos cenas de vários mísseis e principalmente drones iranianos atacando instalações não só militares dos Estados Unidos, principalmente no Golfo Pérsico, né, nos países do Golfo Pérsico, sendo eles países como Bahrein, Catar, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, muitos deles sendo chamados estados que compõem o tal do GCC, ou CCG aqui em português, que seria o Conselho de Cooperação do Golfo, cuja característica essencial é uma organização de cooperação entre as chamadas monarquias sunitas do Golfo. São monarquias ou estados no Golfo Pérsico, regidos essencialmente por monarquias absolutistas, muitas delas dependentes do petróleo, e que têm um papel muito importante na região, principalmente na garantia de uma estabilidade do valor do barril do petróleo no mercado global, por meio principalmente de lobbies como a OPEP, mas também a sua aproximação com o governo norte-americano, que até pouco tempo atrás, muitos desses países, principalmente a Arábia Saudita, negociava esse petróleo, né, no mercado internacional, atrelado ao valor do dólar, ou seja, as vendas e compras desse barril de petróleo desses países eram somente feitas em dólares. O que demonstra certo poder dos Estados Unidos e principalmente essa aproximação que esses estados têm com o governo norte-americano. O que demonstra também, principalmente quando você vê a presença dessas bases dos Estados Unidos nesses países, essas bases militares, né, que servem ativamente não só para garantir a presença do Império Norte-Americano no Oriente Médio, mas também garantir uma certa proteção desses estados na região. Os Estados Unidos essencialmente provê a proteção deles, que mesmo que tenham um exército, esses países não têm historicamente o exército mais bem preparado do mundo. Se vocês quiserem um bom exemplo disso, é só ver o resultado da operação liderada pela Arábia Saudita no Iêmen, no decorrer de 2015, acredito, e nenhum objetivo da Arábia Saudita foi atingido lá, e nenhum desses estados do Golfo Pérsico que se envolveu nessa campanha de bombardeio e intervenção contra os Houthis no Iêmen chegou a dar certo, o que demonstra o enfraquecimento e principalmente o enfraquecimento institucional dessas forças armadas árabes sunitas por parte desses países. E em meio a isso, vemos então que o Irã está ativamente atacando não só essas instalações militares, faz sentido o Irã atacar as instalações militares norte-americanas, uma vez que é ele que está atacando o Irã, né, junto com Israel, mas também vemos cenas do Irã atacando esses hotéis e instalações econômicas, né, principalmente as petrolíferas desses estados sunitas do Golfo. E muitas pessoas têm se perguntado do porquê disso. Por que o Irã está ativamente atacando esses alvos que ou são mais atrelados à economia desses países, possibilitando principalmente na morte de civis inocentes nesses países, mas também nesses hotéis. E essencialmente isso é pautado em dois motivos. O primeiro sendo pautado principalmente em relatos que têm emergido de que o Irã essencialmente está promovendo vamos dizer assim, uma campanha de assassinatos por meio dos seus drones, principalmente o tal do Shahed, contra militares norte-americanos que estão atualmente morando nesses hotéis. As bases americanas, em grande maioria, foram evacuadas nesses países sunitas do Golfo, e muitos desses militares americanos agora vivem nesses hotéis, muitos deles sendo hotéis de luxo, então eles acabam sendo alvos fáceis. Põe-se que o Irã teve essas informações a partir de inteligências russas que foram providas para eles, o quão verídico isso é eu não sei dizer, mas eu acredito que seja. E, bom, a gente vê o resultado disso, né? Esses ataques contra esses hotéis, essas instalações que são muito importantes para a economia desses países. E isso também bate com o segundo motivo, que é uma tentativa do Irã acabar um pouco com a economia desses países sunitas do Golfo, a fim de pressionar o governo norte-americano a cessar o conflito. Ou seja, o Irã essencialmente está chutando balde, está sacudindo todo o Oriente Médio mesmo, a fim de causar a maior quantidade de caos possível, a fim de pressionar o governo norte-americano, que é próximo desses estados árabes sunitas, a fim de que esses governos sunitas do Golfo vão até o governo norte-americano e essencialmente pressionem a Casa Branca a cessar esse conflito. Se isso vai dar certo, eu não sei. Eu sou da visão de que provavelmente não. Porém, aqui é importante salientar duas coisas. Mesmo que isso não dê certo, não significa necessariamente que esses Estados Unidos vão entrar no conflito. Existe aqui um
importante cálculo que esses estados devem fazer, principalmente estados que têm recebido menos ataques por parte do Irã, o que revela que o Irã tem feito um certo cálculo sobre o peso, né, dos seus ataques nesses países. E países assim como a Arábia Saudita ou o Catar, que são países que historicamente tiveram relações bem problemáticas, mas também buscaram ativamente se aproximar do regime de Teherã, principalmente a partir de 2020 em diante. Como muitos sabem, o Irã e a Arábia Saudita normalizaram suas relações, acredito que foi em 2023 ou 22, eu vou colocar aqui na tela. Antes disso, as relações desses dois estados eram péssimas, na verdade. A Arábia Saudita havia, se não me engano, até retirado seu embaixador do país, após 2 eventos em particular, sendo o primeiro o pisoteamento em massa que aconteceu em Meca em 2015, que resultou na morte de, eu acho que, 450 iranianos. E o segundo sendo a execução do sheik Nim al-Nim, que era um sheik xiita na Arábia Saudita, muito popular no Irã. E a população iraniana essencialmente atacou a embaixada da Arábia Saudita no seu país, em Teherã. E isso resultou numa fragilização muito drástica das relações entre os dois estados. Mas não só isso, esses estados ativamente tiveram um importante papel na região em promover uma negociação entre o regime de Teherã e o antigo governo norte-americano, né, o de Barack Obama, na formação do acordo nuclear. Esse acordo nuclear daí que foi rasgado por parte do governo de Donald Trump. E com isso a gente vê que o regime iraniano tem sido um pouco seletivo nos seus alvos, não atacando tanto a Arábia Saudita, que é meio que a líder do GCC, né, o estado mais forte ali na região, e ao mesmo tempo não atacando tanto o Catar quanto se imaginava que eles iriam atacar, ainda mais porque o Catar é um estado que ativamente buscou negociar e se aproximar do Irã. Isso em parte porque eles têm uma reserva de gás em que ambos os países dividem em seus territórios, respectivamente, a chamada reserva de gás de Pars do Sul e Domo do Norte. Eu acredito que esse é o nome que o Catar dá. Eu vou colocar aqui a imagem na tela para vocês verem. É uma importante reserva de gás natural que é muito crucial, na verdade, para a economia do Catar. E então o regime do Catar ele sempre teve que tentar negociar um pouco com o regime iraniano ativamente. Já em relação a países como Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, vemos que o regime iraniano tem jogado mais o balde mesmo para cima e tem optado ativamente mais por ataques contra essas instalações econômicas e petrolíferas e esses hotéis nesses países, revelando em parte um certo até problema que a elite iraniana tem, principalmente com o Bahrein. O Bahrein, na verdade, pertencia ao Irã, acredito que até 71. E o Emirados Árabes Unidos, um estado que tem uma relação bem próxima com Israel, né? E isso, na verdade, bate com a questão do cálculo iraniano, né? Do porquê o Irã pode ativamente fazer esses ataques e não necessariamente sofrer uma repercussão direta desses estados árabes a entrar no conflito. Isso ocorre em parte porque o regime iraniano ativamente percebe que, desde a eclosão da guerra de Israel no Oriente Médio, que o processo de normalização das relações entre Israel e esses estados sunitas do Golfo, principalmente pautado nos chamados Acordos de Abraão, que foi um acordo promovido principalmente pela Casa Branca de Donald Trump, na normalização das relações entre os Israel e alguns estados sunitas do Golfo, principalmente Bahrein e acredito que Emirados Árabes Unidos, elemento que tinha, assim, uma visão de expansão para os demais estados sunitas do Golfo Pérsico, principalmente a Arábia Saudita. Esse projeto acabou sofrendo um certo desgaste à medida que Israel cometia a sua campanha essencialmente genocida em Gaza contra os palestinos. E a questão palestina, que era uma coisa muito importante principalmente para a Arábia Saudita, mas demais estados árabes da região, voltou a tomar conta da agenda de segurança e da agenda política dessas monarquias. O que faz com que elas tenham que pensar cuidadosamente se vale a pena elas se aproximarem ativamente de Israel e formarem uma aproximação e essencialmente uma aliança aberta com o regime israelense de Netanyahu. Uma vez que, fazendo esse movimento, elas sofreriam ativamente o risco de uma retaliação até mesmo de sua população árabe contra essas monarquias. Dessa forma, o regime iraniano tem apostado que muitos desses estados provavelmente não vão entrar no conflito. Eu não sei se isso vai se materializar na realidade. Eu acredito que alguns até estariam dispostos a entrar no conflito, principalmente Emirados Árabes Unidos, que vê esses ataques nesses hotéis por parte do regime iraniano como sendo um importante abalo à sua economia, né? Esses estados que ativamente dependem dessa economia petrolífera e turística na região do Oriente Médio, quando vêm esses hotéis sendo atacados, né, eles notam rapidamente que isso
dá uma reverberação econômica muito grande no país, né? As pessoas não vão viajar para Dubai em um meio de contexto de guerra, o que gera um problemaço, na verdade, na economia desses países. Países esses que tem investimento profundo na Bolsa de Valores norte-americana, por sinal. Eu vou colocar aqui os dados sobre esse envolvimento dessas nações árabes nas bolsas de valores norte-americanas. Eu acredito que hoje já está por volta de 400 bilhões de dólares já, de muitos desses sheiks e reis árabes, principalmente no Emirados Árabes Unidos, e acredito que também na Arábia Saudita. E isso deixa eles meio que numa encruzilhada, né, de que lado eles devem ir. Se vale a pena para esses estados sunitas do Golfo continuar apoiando os ataques norte-americanos contra o regime de Teherã e até mesmo entrar nessa guerra, né, sofrendo um risco de basicamente assumir uma posição favorável a Israel, cuja sua população ativamente pode não apoiar. E ao mesmo tempo tem uma situação bem complicada em que esses estados, quando eles veem que Israel está sendo ativamente protegida por parte dos Estados Unidos frente aos ataques de mísseis e drones iranianos no seu país, enquanto vemos que as monarquias sunitas do Golfo ativamente têm sofrido mais esses ataques, em grande parte porque o seu arsenal de proteção, né, desses interceptores balísticos contra os mísseis e drones iranianos agora está cada vez menor. Eu acho que já está no processo de acabar em certos países, como o Bahrein, principalmente. Esses países basicamente se veem numa situação em que essa aproximação que eles têm com Israel, principalmente para acariciar os desejos de Washington, coloca eles em segundo plano, basicamente sendo reis assim de estatura mais baixa frente ao Império Americano, ou seja, sendo uma periferia do sistema. Uma periferia cujo centro é o sistema israelense, é o Estado de Israel mesmo, que ativamente pode impor seus interesses em detrimento desses estados sunitas no Golfo. Então eles ficam numa situação complicada em que eles ativamente têm que optar em ou participar desse conflito e ser subjugado essencialmente a uma situação de domínio israelense, mesmo que de forma indireta na região, ou acatar um pouco as pressões de Teherã e ativamente pressionar o governo norte-americano para que o conflito cesse, trazendo certo embaraçamento entre as relações entre Washington e esses demais países do Golfo. Mas o fato é que em ambos os cenários vemos que as monarquias ativamente são colocadas como essa periferia do sistema, que mesmo que detenham um importante peso econômico global, principalmente na questão do petrolífera e de gás natural, né, exportando para vários países no mundo, vemos que esses países, mesmo sendo cruciais para a garantia do equilíbrio do valor do barril do petróleo e de gás natural na economia global, eles ativamente são tratados como uma periferia. Demonstrando que a questão econômica hoje em dia não é tão crucial assim para você ser encaixado como uma periferia ou centro. E assim, eles têm que escolher o que fazer. E nenhuma dessas escolhas não vai ser nada boa para eles. E enquanto isso, Israel age perfeitamente como uma soberana na região, promovendo seus interesses e não sofrendo muitas repercussões fora, claro, os mísseis iranianos. Bom, esse vídeo aqui foi um pouco mais curto, acredito, mas espero que tenham apreciado. Muito obrigado a todos por terem assistido a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Adonai Guaxinuco e este é o Periferia do Império, meu querido canto na internet, onde faço análise de política externa e demais outros assuntos também, principalmente numa lógica entre periferia e centro de sistema global. Periferias essas que nem sempre são amigas umas das outras. Se gostaram do vídeo, por favor, deem um like, se inscrevam, ativem o sininho, faça um comentário, pois tudo isso ajuda a me motivar a fazer mais vídeos e também influencia o poderoso Deus que é o algoritmo no YouTube. Espero que todos tenham um ótimo dia e até mais.